O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a memória de Santo Antão, pai dos monges. E esta memória nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da necessidade de pensarmos no céu. Nós precisamos pensar a respeito daquilo que Deus prometeu a nós. E é claro que precisamos de fé. Refletir sobre o céu significa automaticamente pedir a Deus fé para que eu creia no céu, para que eu creia na recompensa que Deus reservou para mim. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano nem sequer imaginou. Você não consegue imaginar a grandeza da recompensa que Deus tem para nós. Porque senão, se nós não refletirmos sobre o céu, sobre o nosso encontro com Deus, tudo aquilo, toda a vivência dos mandamentos de Deus, toda a luta contra o pecado, toda a busca da virtude se tornará pesada demais. Muito difícil, porque a vivência, a luta contra os pecados vai se tornar quase como uma coisa em si mesma. Mas não, estou lutando contra os meus pecados para amar a Deus, para estar com Ele no céu, e será maravilhoso. Aí a situação muda de figura. Quando você precisa renunciar a algo, você sabe que está renunciando por algo melhor, por algo maior. Isso enche o seu coração de alegria. Quando você estiver carregando a sua cruz e ela estiver pesada e você pensa, mas vai passar. Essa cruz não será para sempre. Vai chegar ao céu e eu estarei com Deus. A situação muda de figura. Quem aqui, até os mais estudiosos, mas quem aqui quando criança estava na escola e as férias estavam se aproximando, só que para que eu chegasse às férias eu tinha que passar pelas provas, né? Tem o período das provas, então era puxado, nem sempre agradável, mas quando você pensava nas férias, nossa, mas as férias estão chegando. Eu vou fazer isso, aquilo, eu vou visitar fulano, vai acontecer isso nas férias. Você até encontrava um ânimo novo diante
daquela dificuldade de estudar para as provas, porque as férias estão chegando. No meu caso, as férias do meio do ano coincidiam com as festas juninas lá no Nordeste. No meu tempo, né? Hoje em dia já não é tanto assim, mas no meu tempo, tô velho, né? Para falar no meu tempo, né? No meu tempo, nossa, Santo Antônio, São João e São Pedro eram festas grandes. E eu ficava pensando, nossa, eu vou àquela e aquela e aquela quadrilha. Quadrilha são as palhoças, né? Onde as pessoas dançavam as festas juninas, né? As danças juninas. E assim, em cada rua tinha uma palhoça, tinha uma quadrilha. As bombinhas que eu vou soltar, a comida que eu vou comer. Canjica, que não é a canjica daqui, é a canjiquinha. Pamonha e tantas outras coisas. E eu ficava pensando, e aquilo alegrava o meu coração e dava ânimo, força, me sustentava naquela batalha das provas pelas quais eu precisava passar. Aquela batalha que eu precisava travar. Então, a recordação do que iria acontecer fortalecia o meu coração, me dava serenidade e fazia com que eu tivesse novas forças. Mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, é isso. Nós precisamos pensar no céu. Isto é, quando chegarmos ao céu, imagine, com a graça de Deus, quando chegar ao céu, vou encontrar Santa Teresinha, que vai dizer, sua bênção, Padre Verlan. E vou dizer, Deus abençoe minha santinha. Imagine, vou encontrar Padre Pio que vai dizer, você me deu trabalho, hein, cara? Você me deu trabalho. Mas vou encontrar os santos, São Miguel, o meu anjo da guarda. A este, crê em Deus Pai, tenho dado trabalho. Vou me encontrar com meu anjo vou me encontrar com Nossa Senhora, minha mãe. Imagine poder abraçar Nossa Senhora. Abraçar a Virgem Maria. Olhar a Deus e amá-lo com perfeição. Não nessa luta do homem velho e do homem novo, nessa luta que coexiste dentro de mim, mas amar a Deus com liberdade, com alegria. Encontrar aqueles outros que amaram a Deus e espero, com a graça de Deus, encontrar todos os meus familiares no céu, na alegria perfeita. Lá não tem doença, lá não tem dor, lá não tem rixa, lá tudo é perfeito e amaremos a Deus com perfeição e seremos amados por Deus e nele nos alegraremos. Então precisamos meditar sobre essas realidades para que nós, cada vez com fé mais profunda, digamos, vale a pena. E aí quando vierem as dificuldades da vida, nós possamos dizer como o menino José Luiz Sanches del Rio, nunca foi tão fácil ganhar o céu. Sofrer isso para ganhar o céu, está valendo. Nossa, é claro que está valendo. Renunciar isso por causa do céu, crer em Deus Pai, está valendo. É só isso para renunciar? Quando você compreende essa grandeza, essa beleza do céu. Pois bem, foi isso o que aconteceu na vida do jovem rico Antão. Sim, porque Antão era rico. Diz aqui, imagina, ele tinha mais de 300 campos lavrados, férteis e muito aprazíveis. Não era pouca coisa. E diz que ele ia à missa, e estava meditando a respeito disso, pensando, nossa, os apóstolos deixaram tudo. Qual foi o motivo? O que foi que os levou a deixar tudo e deixar não as lágrimas, mas deixar com alegria? E vendo o exemplo dos primeiros cristãos ali, relatado nos Atos dos Apóstolos, e pensando na grande e maravilhosa esperança que estava reservada para aqueles que creem em Deus.
E isso enchia o coração de Antão de alegria, de esperança e de vontade de possuir os bens eternos e de experimentar a mesma alegria que os apóstolos que por Cristo tudo deixaram. Diz então que ele entrou na igreja, pensou tanto que chegou atrasado na missa. Pensou tanto que chegou atrasado. Chegou já na hora que o evangelho estava sendo proclamado, naquela parte em que Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E diz que ele ouviu aquela palavra e percebeu que ela era para ele. Deus estava falando com ele. E ele percebeu, nossa, foi por isso que eu no caminho pensava a respeito dos apóstolos, da recompensa do céu. Era Deus já preparando o terreno. Porque é claro, né, meus irmãos? Deus opera em nós o querer e o fazer. Deus já estava preparando Antão para aquela entrega, para aquele passo radical. Pois bem, então ele disse, nossa, foi por isso que eu estava pensando nas realidades celestes e na alegria dos apóstolos que tudo deixaram por causa de Cristo. Então ele não pensa duas vezes. Ele vai, vende os seus bens, né? Tinha mais de 300 campos. Ele tinha uma irmã, então nesse período, tinha algo em torno de 18 a 20 anos de idade. Tinha uma irmã novinha. Então ele vendeu os seus bens, reservou uma parte para a irmã e vida que segue. Continuou. Deu aos pobres tudo aquilo que tinha alcançado com o dinheiro da venda e continuou. Só que nosso Senhor é assim, né, meus santos? Se nós não fizermos aquilo que Ele nos apresentou a ser feito, Ele continua pedindo. E não porque Deus seja voluntarioso, apegado à sua vontade. Deus quer como quer e porque quer e tem que ser como Ele quer. Não, porque a vontade de Deus é sempre boa, é sempre ótima, é sempre a melhor, mesmo que nos pareça difícil. Guarde isso, enfie na sua cabeça, finque na sua alma, plante no seu coração. A vontade de Deus é sempre boa, é ótima, é melhor, mesmo que nos pareça difícil, exigente, mas é sempre ótima. E Deus tinha dito a ele, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E ele não tinha feito tudo isso. Ele vendeu quase tudo e deixou uma parte reservada para a irmã. Diz que no outro dia ele volta para a igreja e novamente ouve a palavra que diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, para cada dia basta a sua preocupação. E ele percebeu que era Deus falando com ele, e ele foi e fez o que Deus tinha feito. Vendeu tudo, pegou a irmãzinha, entregou para os cuidados de uma ordem religiosa conhecida pela sua virtude, pela santidade daquela casa, que iria cuidar da sua irmã, e uma vez desapegado de tudo, se entregou à vontade de Deus. Entenda, meus santos, não é que Deus vai pedir isso para todo mundo, mas aquilo que Deus pedir a você, peça a Deus a força de realizar. Para cada um, Deus tem algo particular. Na oração coleta da missa de hoje, nós ouvimos, né? Nós pedimos a Deus que nos concedesse a graça de nos desapegarmos de nós mesmos e amá-lo acima de tudo. Fazer a vontade de Deus. O que é que Deus tem pedido a você? E você tem recalcitrado contra o aguilhão. Você tem retardado. Amanhã, depois,
e vai postergando a vontade de Deus, quando você deveria confiar na graça de Deus e abraçar a vontade de nosso Senhor. E saber que abraçar a vontade de Deus é dar mais um passo no seu caminho para o céu. E o céu é maravilhoso. De modo que você é chamado a fazer a vontade de Deus com alegria, não com pesar. Você é chamado a carregar a sua cruz com alegria. Alegria espiritual. Pode ser que os seus afetos estejam conturbados, desolados. Mas lá no fundo do seu coração você diz: mas eu estou na vontade de Deus. Eu estou na obediência a Deus. Eu estou caminhando para o céu. E é isso que importa. O evangelho de hoje nos mostra algo semelhante. Estava lá Levi, Mateus, na banca, na coletoria de impostos, ganhando muito bem, obrigado. São Mateus estava ganhando muito bem, obrigado. Tinha uma vida muito confortável, segura, financeiramente promissora. Jesus passa, olha para ele, olha no fundo do seu coração e diz: vem, segue-me. E diz que Levi se levantou da banca de coletoria de impostos e seguiu Jesus. Ora, você pode olhar isso por duas perspectivas. Você pode dizer: nossa, ele perdeu o emprego. Nossa, agora ele vai ser pobre. Nossa, ele perdeu a vida dele aqui nesse mundo. Essa é uma perspectiva para quem não tem fé. Por isso, pedir a fé. Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé para que eu pense no céu, naquilo que está reservado para aqueles que creem em Ti, para aqueles que vivem a Tua vontade. Aumenta, Senhor, a minha fé. Mas quem não tem fé vai ver apenas este aspecto. Mas quem tem fé vai dizer: nossa, ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu Jesus, que é o seu tesouro. Ele trocou aquelas quinquilharias que a traça corrói e a ferrugem destrói, que não se leva depois que morre, fica. Ele trocou tudo aquilo que era bugiganga, que era miçanga. Ele deixou tudo aquilo pelo verdadeiro tesouro que não passa. Nossa, eu preciso também fazer semelhante. Eu preciso também dar a Jesus e oferecer a Jesus o que Ele tem me pedido. E eu volto à pergunta: o que é que Jesus tem pedido a você? Entregue. A Mãe Igreja está rezando por nós hoje nesta intenção. Qual foi a oração coleta? Pediu para nós a graça de nós nos desapegarmos de nós mesmos e amarmos a Deus acima de tudo. Peça, a igreja está pedindo isso. Peça você também. Eu quero, Senhor, eu quero me desapegar das minhas vontades, dos meus projetos, dos meus sonhos, da minha lógica meramente humana. E quero, Senhor, te amar acima de tudo e receber a recompensa que o Senhor quer me dar, o céu. E quanto mais nisso você crê, mais alegria você vai experimentar no seu coração. Santa Teresa de Calcutá, uma outra Teresa que vou encontrar no céu com a graça de Deus, ela dizia: quando eu vejo uma pessoa triste, eu me pergunto, o que é que ela está negando a Deus? Verdade, né? Quando eu vejo uma pessoa triste, eu me pergunto, o que é que ela está negando a Deus? Que quem está na amizade com Deus, correspondendo ao amor de Deus, tem sempre alegria no seu coração. Tem paz, porque está no caminho certo, escolheu a melhor parte, mesmo que esteja passando por uma situação de grande dificuldade. Mas eu estou no caminho certo,
eu estou na melhor parte, eu escolhi a melhor parte, eu escolhi Deus, eu escolhi o céu, eu sou cidadão do céu. Peçamos, meus santos, peçamos hoje, neste sábado, a Nossa Senhora, que interceda por nós, que peça por nós esta graça de uma fé profunda, esta fé que nos dá a coragem necessária e faz brotar a alegria de fazer a vontade de Deus, de abraçar a vontade de Deus. Peçamos por intercessão da Virgem Maria e de Santo Antão, que ao contrário daquele jovem rico narrado pelo Evangelho, que não teve a coragem, o desapego de fazer a vontade de Deus e voltou para casa triste, que nós, como Santo Antão, tenhamos a alegria de fazer a vontade de Deus, de modo que a alegria dele esteja sempre presente nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.